A Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje, nesta quarta-feira, contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, alegou que o pedido não tem elementos informativos mínimos. Essa manifestação ocorreu em resposta a uma notícia-crime apresentada pela vereadora Liana Cristina, do PT em Recife, por Vitor Fialho, que é próximo da deputada Marília Arraes, do Solidariedade. Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre uma notícia-crime que pedia justamente essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procedimento ele é padrão no recebimento desse tipo de notícia-crime pelo STF e está previsto no regimento interno. O despacho foi assinado por Moraes no dia 18 de março, concedendo um prazo ali de 5 dias para uma resposta da PGR, porém, o Gonet até então não tinha havido respondido, mas como a gente viu, agora já saiu, né? Pois é, já saiu e a gente tem... Ô Lari, antes da gente seguir com esse assunto do Bolsonaro, você quer fazer o registro de uma informação que você acabou de colocar sobre o Lula lamentando a decisão de Trump? Sim, é isso? É uma manifestação, matéria da nossa Ana Paula Ramos, uma nota do governo federal. Eu vou abrir aspas aqui, só para a gente ter uma ideia do que está sendo dito enquanto posicionamento oficial do governo federal. Abre aspas, a nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores do aço, alumínio e automóveis, viola os compromissos dos Estados Unidos perante a Organização Mundial do Comércio e impactará todas as exportações brasileiras de bens para os Estados Unidos. O governo, no entanto, reforçou que está aberto aí fecha aspas. O governo, no entanto, reforçou que está aberto ao diálogo, mas que, abre aspas novamente, avalia todas as possibilidades de ação para assegurar reciprocidade no comércio bilateral, inclusive recurso à Organização Mundial do Comércio em defesa dos legítimos interesses nacionais. Adriana e Letícia, eu acho que esse é o posicionamento mais duro que a gente teve desde quando todo esse imbróglio em torno do tarifaço começou, né? Realmente. A gente acabou falando, né, sobre esse posicionamento mais firme, né, que a gente precisava ver o presidente Lula mais envolvido, né, nas questões que envolvem o Brasil, nas questões que estão relacionadas ao nosso país. A gente vê, então, esse posicionamento do presidente Lula em relação ao tarifaço. Agora a gente volta, né, ao assunto. A gente está falando sobre a Procuradoria-Geral da República, né, que se manifestou a respeito de um pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet falou que não há indícios, não há nenhuma justificativa para que autorize, né, para que haja a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e é por isso que a gente está falando sobre esse assunto, porque está diretamente relacionado ao PL da anistia também, que está sendo discutido lá no Congresso, e a gente traz, inclusive, repercussões, porque parlamentares, né, Letícia, estão, né, falando a respeito de tudo que está sendo discutido, principalmente em relação aos envolvidos do 8 de janeiro, mas também, de certa forma, em relação ao inquérito envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, eu vou até convidar quem está nos acompanhando. Amanhã, no nosso canal de O Tempo, vai sair uma entrevista, o Café com Política, feito pela equipe do Tempo Brasília, pela repórter Lara Alves, com o senador Cleitinho, aqui de Minas Gerais. Ele falou, a gente vai trazer agora um trecho dessa entrevista, mas amanhã você acompanha ela na íntegra. Nessa entrevista, o Cleitinho, ele defendeu a questão ali do PL da anistia, e ele até falou que essas pessoas não são bandidos, elas cometeu um deslize ali. Vamos acompanhar? Eu vou explicar para vocês aqui por que eu apoio o PL da anistia. Está tendo um julgamento no STF do Palocci. Para quem não sabe quem é o Palocci, ele foi um réu, confesso, e delator dos maiores escândalos que teve aqui de corrupção no Brasil. Foi o Mensalão e o Petolão. A sentença dele pode ser agora suspensa e pode ficar tendo perdão de tudo que ele fez. O STF está julgando agora. O Gilmar Mendes já votou favorável. Então, assim, aí eu vejo uma mulher como a Débora, que ela sujou lá de batom, lá, um patrimônio público, perdeu uma, né, ela errou, pegar 14 anos de prisão e pagar uma multa de 30 milhões, o Palocci e a turma dele, ele desviou dinheiro público. O Sérgio Cabral pode vir candidato no ano que vem.
Vocês acham que aí é uma questão de ser... Esqueça a ideologia de esquerda e direita. Se coloca no lugar de uma mulher como a Débora, um senhor que está em tratamento de câncer e agora, de tanto que a gente gritar e falar, o Moraes tomou vergonha na cara e liberou essa pessoa para ir para casa. É justo. Eduardo Cunha, o ano que vem, inclusive pode ser candidato por Minas Gerais, o Eduardo Cunha. Todo mundo conhece o Eduardo Cunha. Aí eu vou ser contra uma anistia de pessoas que, por mais que tenha um equívoco aqui, não são criminosos, não são bandidos. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, por isso que eu sou a favor. Agora, sobre essa questão, se ela vai prosseguir aqui dentro, é o que eu espero, né? Que até quem, no caso, o próprio Hugo Mota, que é presidente, até inclusive o meu partido, ele comprometeu isso, né? Que parece que ia deixar. E eu acho que isso aqui é democrático. Eu acho que quem é contra, não tem problema com ser contra. Vai para a tribuna, vai para as redes sociais e fala. Eu vejo muita gente dizendo, políticos, né, deputados dizendo que é contra, e como tem deputados também favoráveis. Então é o seguinte, isso é da democracia. Ela não é inconstitucional, essa PEC. O que a gente tem que fazer? Que o plenário é soberano. Deixe que os deputados forem eleitos pelo povo e os senadores, vai julgar se vai passar ou não. Então, assim, eu acredito que deixa ela tramitar, deixa ela vir para plenário, o plenário é soberano e cada um vota da maneira que convém. Pois é, esse é um trecho dessa entrevista. Amanhã você pode acompanhar na íntegra aqui no canal de O Tempo. Mas o que a gente pode já comentar? Essa questão do PL da anistia parece que já subiu um pouquinho ao telhado, né? O PL estava ali falando que ia parar o Congresso, tinha todo um kit obstrução. Mas a gente vê que tem pautas ali relevantes, muito importantes sendo debatidas para o Brasil, como é a questão ali do PL da reciprocidade. Então, nesse primeiro teste ali da obstrução, a gente já viu que o PL cedeu. Até porque, a gente tem que parar para poder ver, a gente tem uma manifestação que o ex-presidente Bolsonaro está convocando para acontecer nesses próximos dias, mas somando, a gente pode pegar os dois lados, somando a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro algumas semanas atrás e a manifestação, inclusive, da esquerda contra o PL da anistia, ali a gente soma mais ou menos, segundo os cálculos, né, usando o mesmo critério, o cálculo da USP, 25 mil pessoas. Será que 25 mil pessoas representa o interesse de toda a população? Então a gente viu que tem interesses, tem pautas mais relevantes para ser debatidas nesse momento. E nesse momento nenhum parlamentar, a gente está próximo de um período eleitoral, né? Os parlamentares querem votar essas questões econômicas. Talvez essa vai ser a estratégia do Hugo Mota, pautar esses projetos ali urgentes para poder, inclusive, postergar, que foi o que o Arthur Lira fez, né? Enquanto isso, lá na Câmara, a gente tem também o PL, né, fazendo obstrução, se é que a gente pode falar que já fez obstrução ou está fazendo, porque até o momento a gente tem, por exemplo, a Lara trouxe mais cedo essa questão da reciprocidade da lei, em que todos os partidos estão de acordo, em consenso para poder votar. Mas o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, ele trouxe, né, essa questão mais uma vez, em defesa da anistia e falando que essa obstrução ela continua. Vamos ouvir. Para quem conhece o processo legislativo, e muitos dos senhores e das senhoras conhecem, a obstrução ela é de duas formas, ou paralisa-se ou retarda. O que nós estamos conseguindo neste atual momento, por conta do blocão que estamos pertencendo, é retardar as votações e vamos continuar até que o presidente Hugo Mota, que é o nosso aliado de primeira hora, decida sobre o PL da anistia. Nós não vamos desistir enquanto essa matéria não vier ao plenário. E vou ser claro, só não está na pauta porque sabem que nós temos os votos para aprovar e votos sobejantes. Agora, essa obstrução realmente ainda não atrapalhou, né? O governo Lula ainda não atrapalhou, pelo menos, as pautas do governo. Vamos ver até quando, né, essa tranquilidade, vamos dizer assim, vai continuar, ou se o PL vai continuar, vai ter realmente o apoio para continuar a obstrução. Mas eu penso que dentro dessa pesquisa de popularidade do Lula pode ser também que há partidos do Centrão ou parlamentares que possam, de certa forma, se aliar aí ao PL, né, e avalizar também esse PL da anistia. Eu penso que possa ocorrer esse tipo de situação também. Vamos ver como que a situação vai desenrolar por aí, Lari. Sim, Adriana, pegando um pouco do gancho disso que você está falando e o que a Letícia disse mais cedo a respeito dos atos, né, que foram convocados pelo presidente Jair Bolsonaro, estão sendo convocados novamente, a baixa adesão
tanto para a última manifestação, né, a favor da anistia, etc. E também a gente viu do outro lado, né, do espectro ideológico, ali do lado da esquerda também, atos extremamente esvaziados no fim de semana, contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Né? A gente viu como ato principal foi o que aconteceu em São Paulo, começou ali na Avenida Paulista, o deputado federal Guilherme Boulos convocou, havia uma expectativa em torno de toda essa movimentação, principalmente porque havia esse engajamento forte do Boulos, mas aquele monitor de debate político ali da USP mostrou que não chegou, o número total ali não chegou a 7 mil pessoas, ou seja, não chegou-se a mobilizar 7 mil pessoas para esses atos, ou seja, o meu ponto me parece que os partidos estão envolvidos em tantas questões e tantos temas diferentes que, quando eles convocam a população para a rua, o interesse está tão difuso, tanto por parte dos partidos quanto da própria população, que a coisa fica um pouco perdida e isso, eu acredito que desmobiliza, né? Então, você tem de fato, o PL defendendo a anistia aos envolvidos, e você tem ali PT e partidos de esquerda contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Mas você também tem situações muito práticas que estão na rotina ali do brasileiro, seja alta no alimento, alta na gasolina, do lado ali do PL, não conseguindo, de repente, colocar em pauta projetos ligados aos costumes, por exemplo. Ou seja, me parece que agora não é o momento dos partidos e lideranças aí dos dois espectros de tentarem mobilizar a população para ir para a rua. O negócio é o que a Adriana falou mais cedo em relação ali ao governo Lula de ajeitar a casa. Eu acho que os partidos têm que pensar nisso um pouco melhor. Ajeitar a casa no sentido de unificar e mobilizar uma pauta mais clara no Congresso e defender isso de forma veemente, e daí, a partir disso, se conseguiu organizar essa casa no Legislativo, seja no Executivo, tentar mobilizar a população para ir para as ruas. Mas, no momento, eu acho que não é a hora de estar chamando a população para a rua, não é a hora dessa mobilização nesse momento, senão a gente vai sempre estar aqui destacando, convocou o ato, mas a adesão foi baixíssima, se esperava tantas pessoas e não chegou nem a 10%. E aí é ruim para todo mundo, é ruim para os dois espectros ideológicos e para os partidos que estão aí no meio, né, meninas? Mostra talvez que essa não é uma pauta das ruas, né? Não é uma pauta da população, né? A população está mais interessada na baixa do preço dos alimentos, que até então não veio por aí, né? Que, inclusive, só retomando o último tema, é um dos grandes motivos do desgaste, né, do governo Lula. Exatamente. A gente tem uma lâmina aí sobre uma questão desse ato que tem sido convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, esse ato que deve ser realizado ali na Avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo, dia 6 de abril. Então, alguns nomes que é expectativa ali de que compareça. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que inclusive hoje deu uma alfinetada aí no presidente Lula, falando sobre essa questão ali do preço dos alimentos, porque o presidente Lula e a sua equipe econômica tinha pedido um apelo ali aos governadores para poder diminuir a questão ali do ICMS, e o governador Romeu Zema falou assim que o governo Lula estava querendo jogar a responsabilidade dos problemas do governo para os estados. E a gente vai ter a expectativa que o Tarcísio de Freitas também vá, que é o governador de São Paulo. O Tarcísio, ele esteve no último evento ali do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, ali no ato de Copacabana. Também quem deve estar presente é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Também o Jorginho Melo também já confirmou, ele, assim como o governador Romeu Zema, o Jorginho Melo já confirmou presença também, o governador de Santa Catarina, nesse evento do Bolsonaro. E o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes, também deve comparecer a esse evento. Agora fica aí a expectativa, né, de como que vai ser a adesão a esse evento, se vai ser mais esvaziado ou se não vai. Eu não vi até agora uma projeção
previsão ali de quantas pessoas, né, o ex-presidente e os bolsonaristas estão estimando ali para esse evento, como foi da última vez, né? Talvez não estão querendo gerar expectativas ali melhor de não público, estimar, justamente, né, para não falar que foi esvaziado. Exatamente. Vai dar munição já não deu bom na primeira vez, não vamos dar munição, né?